Administração estratégica. Hoje eu quero tratar sobre a primeira barreira de entrada. Ameaças de entrada, né? Que vai ser o quê? Economias de escala. O que isso significa? É um texto bem curto, poderia começar já e finalizar o vídeo rapidamente. Mas antes de tratar sobre economias de escala, deixa eu contextualizar esse vídeo aqui. Eu estou construindo playlists aqui no canal sobre administração de empresas. São algumas playlists. A primeira, Teoria Geral da Administração, Administração Estratégica, Administração de Recursos Humanos, Administração da Produção, Administração de Marketing e Administração Financeira. Aquelas playlists mais específicas, por exemplo, Administração Estratégica, a de hoje, Administração de Recursos Humanos, da Produção, Marketing e Administração Financeira, compõem as 5 principais áreas da administração de empresas. Então, existem outras áreas? Sim, mas essas 5 são as principais. E hoje, então, esse vídeo faz parte da administração estratégica, que, por sua vez, também existem diversos elementos, temas, enfim, né? E a administração estratégica, você pode entender ela sob duas divisões. Então, a administração estratégica que busca identificar, tem vários objetivos, mas um deles, identificar as oportunidades e ameaças do ambiente externo à empresa e identificar os pontos fortes e fracos do ambiente interno, ou seja, internamente na empresa. Atualmente estou tratando sobre a identificação de oportunidades e ameaças, ou seja, ambiente externo da empresa. E quando se pensa em ambiente externo à empresa, se pensa em 3 situações, basicamente. A própria organização em si, o ambiente setorial e o macroambiente. Quando se procura identificar oportunidades e ameaças de uma empresa no macroambiente, pensa-se em 4 elementos. Identificação de oportunidades e ameaças quanto a forças político-legais, forças econômicas, forças sociais e forças tecnológicas. Já tratei sobre isso aqui no canal. Quando se pensa em identificação de oportunidades e ameaças do ambiente setorial, ou seja, o setor em que a empresa está localizada, por exemplo, uma empresa que produz ou fabrica massa de macarrão. Qual que é o ambiente setorial? Todas as indústrias que produzem massa de macarrão, massas. Este é o ambiente setorial, massas em geral, né? E aí o ambiente setorial ele precisa ser observado ou entendido a partir de identificação de oportunidades e ameaças quanto a ameaças de entrada, intensidade da rivalidade entre concorrentes existente, pensa que estamos falando de ambiente setorial, poder de barganha dos compradores, poder de barganha dos fornecedores e pressão de produtos substitutos. E então, ameaças de entrada é uma das maneiras de se identificar oportunidades e ameaças do ambiente setorial. E essas ameaças, elas podem ser barreiras de entrada. E as barreiras, ou então também podem ser retaliação esperada, entre outras, né? Mas barreiras de entrada são algumas: economias de escala, diferenciação de produtos, exigências de capital, custos de mudança, acesso a canais de distribuição, desvantagens de custos desvinculadas da escala e políticas governamentais. Quanto a economias de escala, então, que é a primeira barreira de entrada, vamos ver o que isso significa. Refere-se à diminuição dos custos por unidade de um produto ou serviço. Então, economia de escala é isso. Quanto menor o custo por unidade de produto, basicamente. Então, o custo é reduzido conforme a unidade. Ou de uma operação em função que fazem parte da produção de um item ou da realização de um serviço, que ocorre à medida que aumenta o volume total da produção por período. Então, imagine o seguinte, que uma empresa que consegue produzir uma maior quantidade de um determinado produto, vamos pensar aqui numa fábrica de massas, de macarrão. Então, se ela produz, 1.000 quilos de macarrão, ela tem um custo por produto, supondo que ela venda ali, o quilo. Mas se ela tem uma produção de 10.000 quilos e tem um custo para esses 10.000 quilos, veja que a economia de escala, a escala aqui é maior, ou seja, o custo tende a ficar reduzido para cada unidade. É isso que significa economia de escala nesse sentido aqui, mas nós já vamos entender o porquê que isso é uma barreira de entrada. Vamos lá. As economias de escala importantes detêm novos entrantes. Como então que acontece essa barreira de entrada? Novos entrantes forçando-os a entrar no mercado em larga escala, consequentemente arriscando-se a uma forte reação das empresas já existentes ou a entrar em pequena escala, o que traz desvantagens de custo. Então aqui que é a explicação, então, o que significa
E por que economias de escala são uma barreira de entrada de novos entrantes. É uma ameaça de entrada. Então imagine o seguinte, que você resolveu abrir uma empresa de fabricação de massas, que é o exemplo de hoje aqui. E você pesquisa e descobre quais são as empresas que existem nesse setor, as principais, ali na sua área, na sua região. E você descobre que essas empresas têm uma economia de escala, ou seja, elas produzem em alto volume e faz com que o custo por produto seja menor, que vai refletir no quê? No preço de venda. Então o preço de venda daquela fabricante é X, porque a escala dela é muito grande, ela consegue produzir em larga escala, em economia de escala. É difícil concorrer com isso. Então você resolveu que vai investir o seu dinheiro e vai abrir uma empresa ali próximo, naquele setor, naquela região, de fabricação de massa. Só que a tua escala não é daquele tamanho. Ou seja, você não vai conseguir concorrer com o custo daquela empresa, porque você não produz 10 mil toneladas, você produz 500 quilos, ou 1 tonelada que seja, não 10 mil toneladas. Ou 10 mil toneladas é muito, né? Mas você produz 1 tonelada, enquanto que a concorrente ou as concorrentes produzem 10 toneladas. O custo delas é menor, porque consegue diluir isso na quantidade. Então isso, para você que está entrando naquele mercado, é uma barreira de entrada, porque você não vai conseguir concorrer no preço, basicamente, porque todas têm uma economia de escala. É isso que significa, então, isto que estou tratando no vídeo de hoje, sobre barreiras de entrada. No próximo vídeo, quero tratar sobre diferenciação de produtos, que é uma outra barreira de entrada. Vamos ver o que isso significa. Eu fico por aqui até a semana que vem. E hoje, então, o tema de administração estratégica foi sobre economias de escala. Valeu!